Bom dia, turma, bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma semana de matemática, aqui dando continuidade ao que nós estudamos na semana anterior. Na aula anterior, nós estávamos estudando sobre entidades da geometria, algumas propriedades ali na geometria. E hoje, também continuando, falando sobre segmentos, né? Segmentos colineares, consecutivos e adjacentes. Segmentos colineares são quando nós temos dois segmentos que vão estar em uma mesma reta, ou seja, uma mesma linha. Segmentos consecutivos são quando nós temos dois segmentos diferentes que vão compartilhar um ponto em comum. Por exemplo, eu tenho o segmento AB e o segmento BC. Apesar de serem dois segmentos diferentes, ele compartilha um ponto, que é o ponto B. E os segmentos adjacentes são aqueles que vão ser colineares, né? Ou seja, eles vão estar na mesma linha, e vão ser consecutivos, ou seja, vão ter mesma medida de tamanho, né? E aqui entrando em um assunto novo, né? Mas que vocês já viram um pouquinho sobre ele, né? O plano cartesiano. Como nós sabemos, o plano cartesiano é uma forma que nós organizamos, né, em dois eixos que são perpendiculares entre si, alguns pontos ali. Quais são esses dois eixos? Nós temos o eixo na horizontal, que é o eixo de x, e temos o eixo na vertical, que é o eixo y. Isso aqui é a representação de um plano cartesiano. Nós temos duas retas que são perpendiculares, dois eixos. Como assim perpendiculares? Eles se cruzam e eles formam quatro ângulos de 90 graus. Bom, em um plano cartesiano, nós vamos ter pares ordenados. Os pares ordenados nada mais são do que a localização de alguns pontos ali no plano cartesiano. Por exemplo, ali o ponto A, ele tem ali um par ordenado -5 e o 3. O que isso quer dizer? No plano cartesiano, quando nós vamos colocar os pares ordenados, o primeiro número que nós colocamos, ele é sempre referente ao onde está localizado o ponto ali no eixo X. Como vocês podem ver lá na reta X, o tracinho vermelho ele vai até o -5. Então, para localizar ali onde está esse ponto, a gente sabe que no eixo de X ele está no -5. E o segundo número é referente ao eixo Y. E como nós podemos observar, no eixo Y ele está ali localizado no ponto 3. E assim nós conseguimos identificar o exato local onde está aquele ponto. É como batalha naval ou como xadrez, em que quando vamos movimentar algo, nós dizemos uma localização no eixo vertical e o outro na horizontal. Isso ajuda muito em navegações para a gente encontrar pessoas que estão, por exemplo, em um oceano, onde só tem água, não tem ponto de referência, não tem nada que possa facilitar a identificação do local das pessoas. Utilizando uma representação de um plano cartesiano, fica muito mais fácil de se identificar essas pessoas. Bom, vocês já estudaram algumas vezes, mas relembrando aqui os diferentes tipos de ângulo. Nós temos 4 tipos, né? Como nós sabemos, o ângulo ele é formado entre esse espaço que tem entre duas semirretas, e o ângulo pode ser de 4 tipos. Pode ser ângulo reto, que é aquele ângulo que mede exatamente 90 graus, mas nós também podemos ter ângulos agudos. O que é o ângulo agudo? É todo ângulo que é menor que 90 graus. Pode ser um ângulo de 30, um ângulo de 10, um ângulo de 80. Todo ângulo menor do que 90 pode ser chamado de ângulo agudo. E nós também temos o ângulo obtuso. Ângulo obtuso é todo e qualquer ângulo que for maior do que 90 graus. 120, por exemplo, 100, né? Todos esses ângulos são exemplos de ângulo obtuso. E nós temos, por fim, o ângulo raso. O ângulo raso é aquele ângulo que mede exatamente 180 graus, ok? Só relembrando. Quando vamos estudar o polígono, nós sabemos que todo polígono é uma figura, né, que é formada por uma curva fechada, em que ela tem união de 3 ou mais segmentos, né? Ela pode ter 3 lados ou mais, né?
como por exemplo um triângulo, né, que tem 3 lados ali, ou pode ser como essa figura que nós temos aqui embaixo, que ela tem 7 lados, né? Existem diversas quantidades que um polígono pode ter de segmentos, né? De retas que ele vai ter formando essa figura. Bom, e polígonos vem exatamente esse significado. Poli vem de muitos, conos de ângulos, ou seja, polígono é toda figura que tem muitos ângulos e também muitas retas, né, segmentos de retas que vão formar os lados dessa figura. E nos polígonos é importante a gente falar que existem polígonos convexos e não convexos. Convexos é quando, essa primeira imagem, é quando nós vamos traçar uma linha, uma reta entre 2 pontos. E sempre que nós fizermos isso, tanto os 2 pontos quanto a linha que nós traçamos, a reta que nós traçamos, ela permanece na mesma região. Diferente do que acontece na segunda figura, onde nós traçamos uma reta entre 2 pontos, e o que acontece é que os 2 pontos estão na mesma região, mas uma parte dessa reta ela acaba saindo dessa região. Toda vez que isso acontece, nós chamamos esse polígono do tipo não convexo, né? Por ter região não convexa. Então, a primeira figura representa uma região convexa e a segunda uma região não convexa. Bom, e quais são os elementos que formam um polígono? Um polígono ele vai ter vértices, uma determinada quantidade de vértices, número de lados, número de ângulos internos e de ângulos externos. E aqui é só uma tabelinha mostrando os nomes dos diferentes tipos de polígonos e de acordo com a sua quantidade de lados que ele possui. Por exemplo, um polígono com 10 lados é chamado de decágono, um polígono com 6, hexágono, com 20, icoságono. Então existem diversas possibilidades de polígonos de acordo com a quantidade de lados que ele possui. E existe um nome para cada um deles, como vocês podem observar nessa tabela, tá bom? Triângulo é um tipo de polígono, nós vamos estudar alguns tipos de polígonos aqui. Triângulo é um tipo de polígono, é um polígono formado por 3 lados, né? Por 3 semi-retas ali. Os triângulos também têm vértices, lados e ângulos internos. E quando nós vamos classificar os triângulos, nós podemos classificar eles de acordo com a medida dos seus lados ou com as medidas dos seus ângulos. Essa primeira figura aqui, ela representa a classificação dos triângulos de acordo com a medida dos seus lados. Quando um triângulo possui todos os seus lados de mesma medida, ou seja, todos os lados medem, por exemplo, 4 centímetros, esse triângulo vai ser chamado de triângulo equilátero. Quando nós temos um triângulo que tem a mesma medida para todos os seus lados. E quando nós temos um triângulo que tem apenas 2 lados de mesma medida e um lado com uma medida diferente, por exemplo, ele tem 2 lados de 5 centímetros e um outro lado de 7 centímetros. Isso é uma característica de um triângulo escaleno. E o último é o triângulo isósceles, né? Que ele não tem nenhum lado de mesma medida. Então, triângulo equilátero tem todos os seus lados de mesma medida, triângulo escaleno tem 2 lados de mesma medida e o triângulo isósceles não possui nenhum lado de mesma medida. São todos de medida completamente diferentes. E essa segunda imagem aqui, ela representa a classificação dos triângulos de acordo com os seus ângulos, os ângulos que ele possui. Quando nós estamos observando um triângulo que possui um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus, chamamos esse triângulo de triângulo retângulo. Quando encontramos um triângulo que tem 3 ângulos, né, de 60 graus, nós chamamos ele de acutângulo. E quando esse triângulo que nós observamos tem um ângulo de 180 graus, nós chamamos de obtusângulo, ok? Então essas são as classificações dos triângulos, de acordo com a medida dos seus lados e a medida dos ângulos.
Quadrilátero também é um exemplo de polígono, né? O quadrilátero, ele é também uma figura formada por uma curva fechada pela união de 4 segmentos. E pode ser de 2 tipos, pode ser trapézio ou pode ser paralelogramo. Observando essa primeira imagem aqui, quando o quadrilátero pode ser chamado de trapézio, ele pode ser de 3 tipos de trapézio diferentes. Quando esse trapézio ele apresenta 2 ângulos retos, ou seja, 2 ângulos de 90 graus, chamamos esse trapézio de trapézio retângulo, ok? Trapézio retângulo. Já quando esse trapézio que nós observamos tem 2 lados de mesma medida, é o que está representando aqui, 2 lados de mesma medida, nós chamamos esse trapézio de trapézio isósceles. E quando esse trapézio não tem nenhuma medida igual, nenhum valor de ângulo igual, ele é chamado de trapézio escaleno, ok? Então, trapézio retângulo é quando possui 2 ângulos de 90 graus, trapézio isósceles é quando tem 2 lados de mesma medida, e o trapézio escaleno é quando não possui nenhum lado de mesma medida. Bom, e os quadriláteros também podem ser chamados, além de trapézio, podem ser classificados em paralelogramo, né? Paralelogramo, como o nome já diz, são figuras sólidos, né? Que possuem lados paralelos, né? Lados ali opostos. Bom, o paralelogramo ele pode ser um retângulo, por exemplo, que tem todos os seus quatro lados paralelos e possui 2 lados de mesma medida e outros 2 de um tamanho um pouco menor. Pode ser do tipo de um quadrado, que tem todos os seus lados paralelos e todos os seus lados de exatamente mesma medida. Ou pode ser do tipo losango, né? Que tem ali todos os seus lados paralelos também e possui 2 lados de medidas maior do que outros 2. E temos aqui circunferência e círculo, né? Quando estudamos circunferência e círculo, precisamos diferenciar, aprender a saber a diferença entre circunferência e círculo. Bom, lá na página, deixa eu observar aqui. Na página 244, ele apresenta exemplos para vocês. Ele mostra um tronco de madeira cortado no formato de um círculo, né? E ele apresenta um bambolê para representar a circunferência. Bom, uma circunferência, pessoal, ela sempre é o contorno de algo, né? Por exemplo, o anel representa uma circunferência, porque ele é vazio dentro, ele tem apenas o contorno. Mas quando nós observamos o contorno e o preenchimento, né, o que tem dentro do contorno, é o que nós chamamos de círculo. Como, por exemplo, uma moeda, que ela é toda preenchida. Ela tem um contorno, mas ela também é toda preenchida. Então, nesse caso, a moeda é um círculo, ok? E a circunferência e círculo vão possuir 2 medidas. A primeira nós chamamos de raio e a segunda, diâmetro. O que é raio e o que é o diâmetro? O raio, pessoal, como observa aí na imagem, ela é a medida que nós temos do ponto central do nosso círculo, né? A medida que tem do ponto central até uma das pontas, até um dos lados da circunferência ou do círculo. Então, essa é a medida do raio. É o tamanho que nós temos, a distância que nós temos do ponto central até um dos lados. E o diâmetro? O diâmetro, ele é a medida que vai de uma ponta a outra de uma circunferência. Só que sempre essa reta que nós passamos ali na circunferência para passar de um lado para o outro, ela deve passar pelo centro, tá bom? Pelo ponto lá do meio, pelo ponto central da circunferência, tá? Então, o diâmetro sempre vai ser 2 vezes o tamanho do raio. Digamos que estamos observando uma circunferência que tem raio 4 centímetros. Qual vai ser a medida do diâmetro? Basta a gente pegar esse nosso valor do raio, 4, e multiplicar por 2. Então, 8.
Então, essa circunferência teria um diâmetro de 8 centímetros. Bom, aqui entrando sobre diferentes tipos de medida que nós conhecemos, falar aqui sobre medida de comprimento e também de tempo. Na medida de comprimento, nós utilizamos para medir o tamanho das coisas. E utilizamos as unidades centímetros para tamanhos médios, né, de objetos, milímetros para objetos que são muito pequenos, como a ponta de uma caneta, de um lápis. Utilizamos também o metro para coisas um pouco maiores, como por exemplo o tamanho de uma parede, o tamanho de uma mesa. E utilizamos quilômetros para distâncias muito maiores, como por exemplo a distância entre uma cidade e outra. Mas a unidade padrão da medida de comprimento é metro. Mas nós sempre conseguimos transformar de uma unidade para outra. Digamos, por exemplo, que estou medindo uma parede que tem 5 metros, por exemplo. Essa parede tem 5 metros, mas eu quero saber quanto que ela tem em centímetros. O que nós precisamos fazer? Basta observar essa imagem, esse esquemazinho. De metros até centímetros, ele multiplica 2 vezes por 10, né? Ele multiplica uma vez por 10 e depois de novo por 10. Então, teríamos que pegar esses 5 metros e multiplicar por 10 primeiro, ou seja, 50, e depois multiplicar novamente por 10, que seria 500. Então, 5 metros seria o mesmo que 500 centímetros, ok? Então, para transformar de metros para centímetros, basta multiplicar esse número que está em metros por 100. E se nós quiséssemos transformar quilômetros em metros, né? Quilômetros em metros, nós teríamos que multiplicar esse valor em quilômetros por 1000. Por exemplo, uma cidade que está a 13 quilômetros de distância, você deve pegar e multiplicar por 1000 para saber a distância em metros. Então, seria 13 vezes 1000, 13.000 metros, ok? Agora, quando nós vamos transformar de uma unidade maior por uma menor, por exemplo, transformar de centímetro para metro, nós não multiplicamos, nós fazemos o contrário. Nós seguimos aqui, ó, dividimos por 10 e depois por 10 novamente. Então, eu sei que de metro para centímetro, nós multiplicamos por 100. Agora, de centímetros para metros, nós vamos sempre dividir por 100, ok? Então, digamos que eu sei que a medida o tamanho de uma mesa, ela tem, por exemplo, 300 centímetros. Uma mesa de 300 centímetros. Eu quero saber a medida dela em metros. Basta pegar esse valor, que nós temos em centímetros, no caso é o 300, e dividir por 100. 300 dividido para 100 é igual a 3. Então, 300 centímetros é o mesmo que 3 metros, ok? Mesma coisa se quiser transformar de metros para quilômetros. Basta dividir por 1000, ok? Eu sei que de quilômetros para metros a gente multiplica por 1000. Então, de metros para quilômetro, nós vamos sempre dividir por 1000, ok? Aqui, mostrando para vocês como que nós podemos fazer a leitura de medida de comprimento, né? Que possui vírgula. Olha, nós temos esse número, né? 13,024, mas como é a forma correta de fazer a leitura desse número? Nós vamos ler normalmente o número que está antes da vírgula. No caso é o 13. Falamos apenas 13 e falamos a palavra inteiro. Então, 13 inteiros e observamos o número que tem após a vírgula, no caso é 24, e falamos a unidade a qual ele pertence, ou seja, qual é a unidade em que está o 4, por exemplo, né? Que é o último número.
né? Nós vamos falar o número que tem após a vírgula e vamos observar em que unidade está o último número e falar essa unidade. Então, é 13 inteiros e 24, olha lá, o último número está em milímetros, né? Então, falamos milímetros. Então, 13 inteiros e 24 milímetros, ok? Sempre vai seguindo essa forma aqui da leitura normalmente. Bom, você já conhece aqui, apenas só relembrando, como que nós fazemos para calcular o perímetro de um polígono, por exemplo. O perímetro, como nós sabemos, é a soma de todos os lados. Então, se eu quisesse descobrir o valor do perímetro dessa figura que vocês estão observando, eu teria que somar 10 centímetros mais 5 centímetros mais 10 centímetros mais 5 centímetros, que daria 30 centímetros. Então, o perímetro de um polígono, né, basta a gente somar todos os seus lados. E como que a gente calcula o perímetro de uma circunferência? Ela segue essa formulazinha, ó, P de perímetro ela é igual a 2πr, ou seja, 2 vezes π vezes r. Calma aí, π vocês conhecem. Π é 3,14. Então, se eu quisesse descobrir, por exemplo, o valor do perímetro dessa figura, que eu sei que o raio é 6 centímetros, eu calcularia da seguinte forma. P é igual a 2 vezes π. Quem é π? 3,14. Sempre vamos utilizar isso. Vezes R, ou seja, o valor do raio. Digamos que o raio é 6, né? Então, seria P de perímetro igual a 2 vezes 3,14 vezes 6, que daria aí 37,68 centímetros, né, de perímetro. Então, sempre vai fazer dessa forma. Você vai pegar 2 vezes π, que sempre vai ser 3,14, e vai multiplicar pelo tamanho do raio. Por exemplo, se tem um raio de 10 centímetros, ali no lugar do 6, você vai colocar o 10 e multiplicar normalmente, tá bom? E aqui uma outra unidade de medida, né? A forma de medida de tempo. O tempo que está aí tão presente. Estamos aqui finalizando o ano, né? O tempo pode ser medido por meio de calendário, por meio da observação dos astros, por meio de relógio. Existem diversas formas, né? E como nós conhecemos medida do tempo, né? Não vou explorar tanto assim, mas existem alguns padrões que nós conhecemos de medida de tempo. Por exemplo, a duração de um ano, que é 365 dias, ou 366 dias se for um ano bissexto, a quantidade de meses do ano, que são 12, quanto tempo é um século, 100 anos, quanto tempo é uma quinzena, ou seja, 15 dias, né? Então, aqui é só sobre esses diferentes tipos de tempo, né? De unidade de tempo. Nós podemos medir o tempo dessas formas, em semanas, dias, horas, meses, séculos, né? E como que nós fazemos para somar, por exemplo, tempos, valores que representam tempo, medidas de tempo? Basta nós somarmos aquilo que é semelhante. Por exemplo, horas eu só posso somar com horas, minutos eu só posso somar com minutos. E ali, somando essas horas e minutos, nós vamos encontrar, ou subtrair, né? Nós vamos encontrar o valor correto para essas operações. Lembrando sempre que vamos supor que eu some os minutos e dê 64 minutos. Existe 64 minutos? Não, existe 60 minutos, que é o mesmo que uma hora. Então, você tem 1 hora e 4 minutos, né? Porque 60 minutos faz 1 hora, mas ele passou 4 minutinhos. Então, se ele pode, no lugar de colocar 64 minutos, que não existe, você pode colocar 1 hora e 4 minutos. Bom, e aqui finalizamos a nossa aula, né? Nossa aula de hoje, acredito eu, nossa última aula aqui do ano, antes das nossas provas, prova global e simulado. Deixo aqui para vocês essa atividade, valendo ponto. Essas questões são 8 questõezinhas que eu separei para vocês poderem com calma até a próxima quinta-feira, tá bom? Estarei recebendo essa atividade que vai valer até 2 pontos nas notas de vocês agora da prova global, ok? Então, um grande abraço para todos vocês. Espero que vocês tenham uma ótima quinta-feira, um ótimo final de semana, né? Que já estamos aqui no final de semana.
E qualquer dúvida, estou aqui sempre à disposição de vocês para ajudá-los, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!